dele, né? Assim, ninguém quer ele. Não, deve ser muito ruim isso, cara. Deve ser muito ruim. Você pega e vai num lado, aí chegou aqui no Cruzeiro, não, te quer mais não. Aí manda ele pro Atlético Paranaense, não, também te quer não. Manda e lá o pro Gamarra Cruzeiro. aqui também o Cruzeiro não quer, né? Nossa Senhora. Não podia fazer companhia pro outro, pelo menos, né? Porque tá difícil, cara. Que solidão que vive esse Peralta. O Cerro Porteño tem interesse em contratar por empréstimo e tal. O jogador chegou ao Cruzeiro, teve um problema muscular, todo mundo se lembra. Na temporada ele voltou a apresentar problemas físicos. O Cruzeiro investiu 16 milhões na contratação no meio da temporada passada. Daquelas coisas que ninguém consegue explicar, né? Colocar tanto dinheiro num jogador que... Foi 3. Enfim. Foi 3. Eu gosto de lembrar o valor. Peralta foi 3, 3 né? de dólares. 3 de dólares. 3 de dólares, né? 3 vezes. Na época o 15 dólar tava conto. quase 6. Quase 6 Dá 15 umas beiradas, dá uns 16 milhões. Tá. E ele foi Dólar. indicação de um profissional muito elogiado pelo Thiago, sabia disso? Que foi o Alexandre Matos, né? Não, o chefe do é? scout Não, do Alexandre. Cruzeiro. Como é que era o nome do ex-chefe do scout? Ai, Gustavo... Eu esqueci o nome dele, mas ele trabalhava no Cerro Porteño. Ah, ele veio verdade, pro Cruzeiro verdade. e indica a É contratação o que era do Peralta. Mano, pô. Rafael. Rafael Vieira. Rafael Vieira. Mas ele é indica o bom, ele é Peralta. bom. Não, Rafa ele Vieira é um é bom. ótimo profissional, gente. Não, todo os caras mundo erram erra. também. Todo mundo Aqui, erra. e o Peralta tava na seleção Paraguaia. da seleção paraguaia Só que que ele era disputou reserva do Vila Sante. que Sub-20. disputou as Sul-Americano. Olimpíadas. Só que Olimpíadas. quando o Siga erra, é pau no Siga. Aí quando Não, mas foi lá no Olimpíada. Cruzeiro erra, é só elogio? É isso mesmo? O Everton, quer fazer a comparação? Não, de eu erros e tô acertos? só dizendo. Não, quando é o Siga, é pau. você tá distorcendo. Quando é no Cruzeiro, é Não, elogio. Você está Não, mas ele é distorcendo. bom. Everton Guimarães. O Siga é cega. O senhor O Siga está é cega. distorcendo. Eu não te chamo de O Siga é HG. cega. Nunca mais a partir Beleza. de hoje. Porque o que Beleza. o senhor está fazendo aqui comigo agora é uma tentativa de distorcer o que eu disse. O Siga é cega porque o Siga indica um monte de porcaria. O Rafael Vieira indicou um monte de porcaria pro Cruzeiro? Não, Ou o tô Christian é falando porcaria? especificamente desse... O Christian é porcaria? O Christian é porcaria? Que foi ele que indicou? Eu aponto um monte que O Cássio é Siga porcaria? indicou e que O deram Cássio é certo. porcaria? O goleiro Cássio é porcaria? O Fagner é porcaria? Agora... Eu quero ver. Olha lá, ó. Quero ver o que Olha você lá, tem ó. pra dizer. Então aí, ó, vamos lá, tá ótimo. O Fabrício Bruno é porcaria? O Jonathan Jesus é porcaria? Que foi ele. Ele achou o Jonathan Jesus lá no Ceará. É porcaria? Tá vendo? Você se cala, você não tem argumento, cara. Você fica perdido. Você fica tentando fazer as coisas e tem que se calar. Levanta Porque pra nós essa é aí, a verdade. produção, por favor. Quando você tá Os errado, você abaixa a acertos orelha. do Siga. Enfia Os o rabo entre as acertos do pernas Siga. e fica Vai calado. esfregar Tá na certo. cara do rapaz Você tá aqui. certo, Hebe. Você tá Agora certo. aponta pra mim Enfia aí o os rabo entre erros. as- Aponta os erros pra mim aí. Peralta, Alto. 7 erros. Porque Peralta e agora, Gamarra. porque agora é fácil Peralta e falar que Gamarra. tá tudo certo. Peralta tá? e Gamarra. Eu queria que o Valu Não, estivesse não. aqui, inclusive. São Peralta e Gamarra. Tem outros aí, né? Porque o Valu fica de má vontade com as coisas. Ô, Thiago. Ele é apontado Ô, Thiago. todos são erros. Pelos valores investidos, não tem como não falar que o Lautaro não foi um erro. Não é. Ele foi um jogador caro. Caro? 2 3 milhões de e meio dólares, de dólares. 3 milhões de 3 dólares para um atacante. Sim, um atacante, Um atacante que não tinha performa, decidido uma Copa Sul-Americana mas que 2 estava no anos banco de antes, reservas um do ano e Independente meio Del antes. Valle. Ah, isso é uma sacanagem, André. Estava no banco de É muito reservas do cômodo Independente falar Del isso Valle. agora. O Eu falei Wallace antes, é um erro. muito Eu cômodo falei antes. falar isso agora. O Cruzeiro contratou Tem o Lautaro registrado? Dias, eu falei- eu mandei Tem no- registrado? vai no grupo aí que você Então vai lê aí. Aqui. Lê aí pra gente Aqui. que você mandou. Eu falei, um atacante Tenta que não, achar aí. eu falei, um atacante que não performa no Equador não vai Que não- performar como não futebol performa no brasileiro. Equador? Os Ele foi números campeão dele- da Sul-Americana sendo decisivo. Os números eram ruins. Rapaz, olha. Ô, bicho. Se for por esse recorte, beleza. Vocês são. Têm opinião por conveniência. Não, nada Você disso. está sendo Nada oportunista, André Salles. Sabe por que o Cruzeiro Você contratou o está Lautaro? sendo um baita de um Sabe por que o oportunista. Cruzeiro contratou o Lautaro? Porque ele fez gol contra os brasileiros nas competições sul-americanas. E ele foi Você bem. tem que olhar o todo, meu amigo. Você não tem que olhar 5 jogos, Isso é, você tem que isso, é olhar ser, 30. isso é ser ruim? Nos números de 30 ele é ruim. Nos números contra brasileiros No ele é um número dos ruim, craques. o cara decidiu uma final de Copa Então, Sul-Americana. mas ele aí foi você tá craque, pegando mas só eu esse quero ver recorte, tudo. pô. Pô, mas isso é importante. Então o Você tá Lucas pegando Moura, seis que fez pontos. aqueles 2 gols do Tottenham, é o maior jogador da história do Tottenham, mas ele era reserva. não lembro quem fez o O Lucas Moura faz aqueles 2 gols na semifinal da Champions. 3 gols na semifinal. 3 gols na semifinal Mas contra o esse Ajax. não é o Lucas Moura. Você não pode olhar esse O jogo Lucas e falar. Moura é um baita jogador. É um bom jogador, mas ele era Baita reserva. E o Adriano baita Gabiru? jogador. O Adriano Ele era Gabiru? reserva, Eu não acho que o Adriano Gabiru seja um fez baita o gol jogador. do Então, ele fez o gol do título mundial. Você não pode Mas pegar você um pode jogo pegar só aquele comparado, recorte. gente. Mas peraí. Você não pode pegar Não, o peraí, recorte não, do peraí, cara. peraí. Ele tá Ademir pegando decidiu um dois recorte Nós do estamos falando- Lautaro, mas nós os estamos dos outros não servem como Nós exemplo. estamos falando do Lautaro decidir um campeonato, ser muito importante O durante Gabiru um também. campeonato. O Gabiru decide um jogo. Um campeonato. Um jogo. Você tá Um falando de uma campeonato. final. Não, É um não tô falando de uma campeonato. final, tô falando que ele foi o melhor jogador do time do Não Independente Del Valle. Não foi. Eu tô tentando lembrar o nome do Não time, foi. cara. Vocês querem que eu lembre Não o foi nome o dos melhor times jogador do do Independente Equador? Del Valle. Independente Del Do Valle. Independente Del Valle.
durante uma competição. Thiago, eu concordo que o recorte dele contra os times que você tá fazendo brasileiros é uma maldade. é muito bom e até por isso ele ganhou o mercado fazendo no Brasil. É uma maldade. Mas ele é um jogador que estava no Ele banco de não reservas, é um ele não tem bons erro. Ele números. não pode ser considerado um erro. E é engraçado, porque Eu falei ontem, antes. quando a gente estava aqui, Eu não sei nada. os senhores Elton Novaes e Everton Guimarães concordavam que ele não é considerado um erro. Que é outro Não, eu falei que ele não é Não essa era um merda erro. toda. Não, eu isso sabe que ele não é considerado um erro. Vocês não consideravam ele um erro. Não, eu falei que eu Você não não vai acho Você acha que ele é um a erro? baba Então, do a a baba do contratação boi dele é um cansado. erro. Não, eu entendo que o André... Eu respeito meu chefe. Não, eu também respeito, mas ele tá falando bobagem. Eu entendo o que ele tá falando. Dudu Saco não é na erro. alta, hein, irmão? Ué. Dudu não é erro. Dudu é erro por quê? Ele era o melhor jogador do time até ele ter um problema extracampo. O melhor jogador do time. Ele não era o melhor jogador do time? Ué, pode ser, mas num time que não estava performando nada, né? Mas a culpa é dele? Ele é o técnico? Não, mas ele não tá. Ah, peraí, Porque- André, fica muito Calma, cômodo. calma, mas é Ah, muito- o time não tá jogando nada, Ok, é só ele mas tá é jogando, muito então é cômodo pouco você porque ele falar. tá fazendo. Ele é o melhor do time como se ele estivesse jogando assim, fazendo chover, né? Peguei os Vou números pegar aqui do números Lautaro. dele, Peguei os ele números do fez Lautaro. pega Peguei os os números do números Lautaro. Em 2023, que foi aquela decisão. 22. Ele fez 17 jogos. Ou seja, reserva. 17 jogos e marcou 5 gols. 3 deles na Os Sul-Americana. números são ruins, Thiago. Eu falei na época. O Cruzeiro está contratando Cara, um atacante com números ruins Ele do não Equador. é centroavante, ele é segundo atacante. com Desde que ele números foi. ruins. Ah, peraí. Quanto que ele tem de Vou assistência falar aí mais ao uma time? vez. Reserva, ele era reserva. Reserva. É O quatro. Cruzeiro contratou, Ele era um Foi jogador. 5-4. Cara, um cara que tem 9 participações nos 17 jogos, que provavelmente deve ser o número total de jogos No do campeonato Equador. equatoriano, que eu não acompanho, admito, não 3 acompanho. tiros, desculpa, 3. 5, 3. 8. Em 17, 8. 8 participações em 17 jogos. É um número ok. No Mas futebol aí equatoriano. veio o ano de 23. Em um dos melhores Ok. times do futebol equatoriano. Não, Aí não, veio o ok. ano de 23. No ano de 23 ele fez 34 jogos, 8 gols e 1 assistência. Aí ele é contratado pelo Cruzeiro Tudo bem, em até meados 23. de 24. Sabe por que os números não são bons em 2023? Porque ele tem tantos jogos e poucos gols? Porque na maioria dos jogos ele era reserva. E ainda assim ele fez esse número Então de ele gols. entra, se for olhar por Se você minuto, olhar a por média minuto, dele deve a ser média dele é melhor. melhor. É. Então não Mas é, assim, cara, não é uma média o Lautaro- boa. E é o no futebol Lautaro- equatoriano, não é um dos melhores times do Equador. O Lautaro, pra mim, não, eu não considero o Eu Lautaro um considero erro. erro. Ele vira erro E eu fica avisei cômodo antes falar que agora. era erro. Fica cômodo Mas também falar avisei agora. antes do Caio Jorge. Fica cômodo falar agora, chefinho. Fica cômodo falar agora, você me desculpa. E o, Mas eu Erro vejo pra mais mim é erros aí, tá? Gamarra e Peralta. e o Wallace? Se você falar que o Wallace é erro também, você tá de sacanagem. Mas o que a gente tá chamando de É ser erro? profeta do O acontecido. cara não performar é erro? Se for o Wallace é Ah, erro. mas fica muito cômodo. Uai, Então, mas mas o quando Peralta acerta, entra a gente nisso vira aí. Vira Mas- resultadista Tá, mas total. quando Peraí. acerta a gente Dinheiro de reconhece. obra pronta. O Gamarra foi a performance? O Gamarra foi a performance? O Gamarra, gente, era uma Foi a aposta performance? arriscada. Não, mas peraí. A performance dele que fez você pegar e falar assim, é um erro. Não, mas é pelo passado também. Não. No Cruzeiro. Ô, Elton, É porque o Wallace, a performance dele também não é boa. A gente pega 2 jogos que ele foi muito bem. Só que Contra o Wallace é um Boca cara e que contra... pré-Cruzeiro era o maladão de bolas da Europa. Teve Boca e mais um. Ele jogou em 2 jogos, ele foi muito Bahia. bem. Foi recente agora. Bahia? Não, Bahia do ano passado. Foi o Bahia o ano passado? 3x0, Vila Nova. 2x0. Ah, Vila Nova Isso, também isso, foi é bem. Vila Nova. Então assim, eu coloco esses 2 jogos. Enfim. Não, mas aqui, deixa eu te falar um negócio. Também considero o Rodriguinho um erro, tá? Mas eu não quero estender a O discussão. Wallace, porque eu sei que pra a gente tem mim, seus compromissos. não Não, e é. outra coisa, eu lamento muito não ter tempo pra mostrar pro Thiago aqui o que o Siga, né? As contratações do Atlético 24 e 25, pra gente fazer um comparativo. Mas não tem problema. A bola não tá rolando, segunda-feira nós vamos fazer, porque o Siga você chama de Você cega. vai defender o e no centro Atlético de e no incompetência Cruzeiro do Galo? é só acerto. Você vai... No Cruzeiro é só Como acerto. só acerto, eu acabei de Cruzeiro citar é só 2 acerto. caras que Beleza. pra mim foram errados. Segunda-feira nós vamos requentar esse assunto. Você tá distorcendo Nós vamos mais uma requentar vez o que esse eu assunto. disse, Eu Everton vou pro Guimarães. intervalo no pique e a gente já volta. Seu caminho. Rodriguinho é erro, tá? Rodriguinho é erro. Mais uma vez, bom dia para quem acompanha a Band News nesta sexta-feira, feriado prolongado. E a BR-040 apresenta retenção agora a partir da curva do bairro Jardim Bandeirantes, no sentido Belo Horizonte. Segue sim pela reta do Califórnia até o acesso ao anel rodoviário. A concessionária que administra o trecho não informa ocorrências, apenas excesso de veículos. Mas para quem está